Armando Schwarzenberg é um personagem que teve uma certa dificuldade, né, de se encontrar, e ele acabou se vendo diante de três caminhos, né, que se apresentaram a ele. É um pouco característica de famílias, né, com um pouco de pressão, de um lado, de pais e mães, e, por outro lado, sozinho, né, buscando sozinho. Um pouco essa característica. A pressão era por engenharia e direito, e, por outro lado, a minha busca, né? Então, eu resolvi criar uma certa harmonia doméstica e consegui, inacreditável, fazer com que o meu tempo se dividisse entre três carreiras, buscas de carreiras acadêmicas, e eu consegui. Eu não sei, até hoje eu não acredito como é que essa coisa foi possível, mas no primeiro ano acadêmico eu consegui fazer engenharia de manhã, direito à noite e jornalismo à tarde. Então, esse ano foi um ano absolutamente, né, como eu disse, eu faço análise até hoje e procuro entender o que foi esse ano da minha vida, né, realmente, como é que eu sobrevivi a esse ano. Mas ele foi um ano fundamental em que, ao final dele, eu descobri que o que eu queria fazer, na verdade, era jornalismo, e dentro do jornalismo estava embutido um desejo muito grande de trabalhar com comunicação, né? E naquela época, nós estamos falando aqui em 63, né? Não existia essa palavra comunicação como uma carreira, né? Como uma profissão. E ela comecei muito cedo, né? Porque aos 17 anos eu estava na faculdade, e era a faculdade mais prestigiosa do Brasil, no caso, na época, a USP ainda não estava muito definida nessa área, então a Universidade do Brasil, né, como se chamava ainda, o que viria a ser a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela oferecia um curso de jornalismo e, como era muito comum também na época, grande parte dos professores era da área de letras, por um lado, e existia também um grupo de professores que eram jornalistas, né? E, para minha sorte também, eu acabei cruzando com nomes extraordinários, né? Como Cleonice Berardinelli, como Cristão de Ataíde, e assim sucessivamente. Se eu fosse dar os nomes aqui, era quase uma academia brasileira de letras. Por outro lado, também com grandes jornalistas, um dos quais acabou vendo em mim um talento que ele acabou achando que valeria a pena investir, chamado Zuenir Ventura, e que imediatamente, acho que na segunda ou terceira aula, me convidou para fazer um estágio num jornal que era, naquele momento, o jornal mais interessante feito no Brasil. Anos depois, eu até comparei a experiência desse jornal com o Jornal da Tarde. Começou a ser feito em São Paulo muitos anos depois, mas eram jornais que tinham uma inquietação muito semelhante, esses dois, tal, que é um jornal chamado Diário Carioca. Era um jornal já tradicional no Rio de Janeiro, mas que naquele momento estava passando por uma modernização extremamente muito bacana, e também com jornalistas extraordinários. E aí está esse senhor hoje aqui, mas naquele momento, aquele menino de 17 para 18 anos, convivendo com pessoas como Nelson Rodrigues, como Armando Nogueira, Evandro Carlos de Andrade, entre outros e tal, naquela redação, onde o Zuenir Ventura justamente era um dos editores. Pompeu de Souza era o diretor de redação, são nomes absolutamente. Prudente Moraes Neto era o diretor de redação. Então, esse privilégio da minha vida, eu comecei com 17 anos. De lá, eu fiquei um ano, né, e logo depois eu fui contratado, inacreditavelmente, contratado pelo jornal mais importante do país, chamado Jornal do Brasil, que é o jornal que justamente foi o responsável pela grande mudança dos paradigmas do jornalismo brasileiro, né? Que era um jornalismo que, justamente, o Diário Carioca era um jornal, como eu disse, extremamente revolucionário, mas ele não tinha expressão, né? Mas o Jornal do Brasil fazia parte daqueles famosos jornalões, né? Os jornais que tinham peso político no país. Então, ali estava se processando literalmente uma revolução na imprensa brasileira, e a modernização, né, da imprensa brasileira notável,
ela estava realmente passando por ali e eu tive, então, esse outro privilégio de viver, né, ali esse processo. De novo, ali convivi com pessoas extraordinárias e pude aprender, né, independentemente da academia, eu pude aprender o dia a dia, né, do que era o considerado jornalismo mais importante, mais interessante que se cometia no planeta, né? O New York Times, naquele momento, era a grande escola de jornalismo do mundo, né? E o Jornal do Brasil era a sua, eu diria, a sua filial, mas, digamos assim, a sua versão tropical, né? Então, isso é interessante. E, aliás, eram os únicos focos, digamos assim, onde esse jornalismo estava sendo desenvolvido. A Europa estava muito atrasada nessa área, a Ásia não existia, a Ásia ainda era um continente muito atrasado nessa área. Então, realmente, o Brasil, por incrível que pareça, era onde essas coisas de fato estavam acontecendo. E, particularmente, o Jornal do Brasil era o foco, digamos assim, de onde essa experiência, quando se juntava o melhor das artes plásticas, né? A Amilcar de Castro era um artista plástico, foi contratado para cuidar de paginação, imagina você, né? Chamar artistas plásticos, né? Concretistas, como Ferreira Goulart, por exemplo, para cuidar de diagramação, isso era inimaginável, né? E, por outro lado, você tinha, né, grandes nomes, né, da literatura, de novo, né, nomes importantes, qualidade de textos, criação de copydesk, criação de revolução no fazer jornalístico, na qualidade, na criação do lead, do sublead, né, são técnicas que realmente não existiam, né? Existia o jornalismo era quase uma literatura, né? Era um papel que recebia texto, ou seja lá o que fosse, né? Podia ser de qualquer espécie. Ali se criou justamente uma sistematização de relação entre o fazer, né, a notícia e o leitor, né? A primeira tentativa de juntar o leitor com a notícia com o leitor de forma sistemática, agradável e tal. Isso eu estou insistindo nesse ponto, porque isso vai ter repercussão depois no marketing e na propaganda. Essas coisas todas foram acontecendo quase que simultaneamente. E, por outro lado, para mim, particularmente, com uma formação de redator, né, eu, na faculdade, fui me preparando do ponto de vista das faculdades de jornalismo, naquele momento eram muito mais teóricas do que práticas, embora tivesse um ou outro professor, como o Zuni Ventura, que eram professores de jornalismo prático, mas 80%, 90% do tempo era dedicado à cultura, dedicado, então, à formação teórica, né? E eram raridades, porque os jornalistas, né, eram literalmente operários, né, eram poetas, eram pessoas que iam, né, realmente exercer, quem todo mundo dizia na época, quem não sabia o que fazer, ia fazer jornalismo. Exatamente. Eram os vagabundos, né, que iam trabalhar em redação e iam lá sonhar, né, e chegar ali. Então, é um momento, eu tive também esse privilégio de viver um momento absolutamente extraordinário, mas, ao mesmo tempo, um momento muito, chamaria de original e, ao mesmo tempo, muito especial, que é esse conflito, né? No bom sentido, muito diferente da polarização de hoje, porque acho que ali os dois se um deu muito ao outro, esses dois grupos, que esse grupo que chegou muito preparado na redação, com um grupo que estava ali, que tinha justamente toda essa história romântica, digamos assim. Então, esses dois grupos se entrelaçaram, né, e construíram, né, esse novo modelo de fazer jornalismo. Então, foi realmente um momento extraordinário, onde se fez, né, se construiu o moderno, né, a moderna imprensa brasileira, que deu origem ao Jornal do Brasil no Rio de Janeiro. Logo depois, o Globo, né, apareceu também nessa mesma linha. O Rio de Janeiro, naquela época, tinha acho que 10 ou 12 jornais, os diários associados, que tinham vários jornais, o Jornal, tinha o Diário da Noite, tinham vários vespertinos, tinha o Dia, que é um jornal popular muito interessante, e assim por diante, eram vários títulos. E São Paulo, um pouco atrasado em relação a esse processo, que era o Estado de São Paulo, era o líder na ocasião, a Folha ainda não tinha a importância que, né, iria ter depois, e
justamente o Jornal da Tarde viria a ser a experiência que o Estado de São Paulo, o Estado não era nem o Estadão, né, não se chamava Estadão naquela ocasião, não tinha esse apelido, mas o Jornal da Tarde viria a ser a experiência que o Jornal do Brasil inspirou, né, digamos assim, olha, esse negócio. Então, o Nino Cartas foi contratado pelo pessoal do Estado de São Paulo para vamos fazer um Jornal do Brasil aqui em São Paulo, né? Então, ele justamente foi essa a ideia, inclusive vários jornalistas do Jornal do Brasil foram até contratados para se transferirem para São Paulo, né? Isso foi até o início, até olhando hoje a coisa historicamente, um pouco antes da publicidade, esse é o início da migração dos talentos cariocas para São Paulo, né? Na publicidade, isso iria acontecer nas décadas seguintes, mas foi na imprensa que os primeiros talentos cariocas de comunicação se mudaram para São Paulo, né? Foi justamente com a criação do Jornal da Tarde. Então, voltando ao meu momento, eu estava no Jornal do Brasil, justamente, e tive lá a oportunidade de também colaborar. Eu acho que, para mim, isso é importante deixar claro, que eu acho que é uma contribuição que eu deixo para o futuro. A minha grande contribuição no Jornal do Brasil foi que, quando eu fui alçado a editor de reportagem, já o título, inclusive, que a gente tinha no jornal já eram títulos que não existiam na imprensa na época, né? Todo mundo lá era chefe quando a gente chegava, né? Os jornais tinham chefes, né? Chefe disso, chefe daquilo e tal. E uma das minhas sugestões foi que deixassem de ter chefes, eu achava esse termo horroroso, né? E que a gente chamasse de editores. Editores era justamente o que a gente fazia. E a mim me coube o título de editor de reportagem, que seria o antigo chefe de reportagem. E, ao exercer esse cargo, eu inventei uma coisa lá, que é engraçada, porque a gente não sabia direito como chamar aquilo que eu inventei, né? Passamos semanas discutindo entre nós. Eu tinha, para você ter uma ideia do tamanho da reportagem, eu tinha 75 repórteres. Olha o tamanho da reportagem, né? 75 repórteres. Claro que uma parte deles entrava de manhã, a outra parte entrava no final da tarde, o jornal fechava muito tarde, né? Então, no total, eram 75 repórteres. Então, isso no Rio de Janeiro, fora os que tinham em São Paulo, os que tinham no Nordeste, os que tinham no Sul e tal. Mas no total devia ser uns 90, mas 75 só no Rio. Então, eu me lembro que eu me reuni com uma boa parte deles para lançar uma ideia que todo mundo gostou muito, que era a ideia de especializar os repórteres. Foi uma ideia que ninguém usava, nem no New York Times, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu sentia muito isso, porque antes eu também trabalhava na pauta, né? Eu fazia pauta, e eu percebia que, cada dia, um assunto da pauta ele era desenvolvido por um cara diferente, né? Eu percebia, ao ler o jornal no dia seguinte, que o assunto não me parecia muito bem tratado, ou tratado de uma maneira que, às vezes, me parecia superficial, ou me parecia muito pouco desenvolvido por uma pessoa que não estava entendendo muito bem do que se tratava. E ali eu tive um sitezinho, tipo assim, olha, quem sabe a gente começa a especializar o repórter, né? E aí nasceu a ideia da especialização na reportagem. E eu, então, reuni a turma e disse assim, quem sabe a gente, então, não cria, né, pequenas, né? Eu não sabia dizer o que era, mas pequenas especializações, pequenas, né, cada um vai cuidar um pouco de uma determinada área, a gente cria grupos aqui dentro e tal. Aí foi muito engraçado, porque a gente então começou a dividir, né? Eu pedia sugestões e tal. Quem sabe a gente cria um grupo para cuidar de cidade, a gente cria um outro grupo para cuidar de assuntos, né? Por exemplo, de violência, a gente cuida um outro aqui, um grupo para cuidar de educação e cultura. Aí fui sugerindo lá uns 8 ou 10 temas e tal. E aí começaram a ficar temas demais e tal. Aí eu juntei, né, cuidar aqui, o Rio de Janeiro já, a capital já havia sido transferida para Brasília, que foi em 1960, né? Estamos falando aqui de 1966, 67, 68, 70, né, e tal. Esse episódio especificamente aconteceu em 71. E aí
Então, eu falei, tem política, tem diplomacia, tem assuntos militares, tem essas coisas todas. Aí vai ficar grupo demais, eu não estou achando muito bom isso. Aí, quem sabe, então, a gente junta política, diplomacia, assuntos militares e tal. Vamos chamar isso de PEDAME, né? É a inicial dessas 4 coisas e tal. Aí, pedando para cá, pedando tal, não sei o que, aí alguém lá disse, então, aí um tal, eu não sei o que, então muito bem, então vai ficar a cidade, vai ficar, daí eu inventei também, acho que foi a primeira vez que se falou nesse assunto na época, comportamento, aí o pessoal, Armando, o que é comportamento? Comportamento, não, essas coisas aí que acontecem na cidade, né, uma novidade qualquer, uma pessoa usa uma roupa diferente, o jeito inventou um negócio bacana, não sei o que, então vamos chamar isso de comportamento. Mas o comportamento é aquela coisa de escola, mau comportamento, não. Se Armando é meio maluco, tal, vamos botar comportamento e tal. Eu quero ser do comportamento, eu gosto muito de ficar olhando as coisas da cidade, tá? O comportamento. Não, mas na cidade, não. Cidade é problema da cidade, de falta d'água, então tá bom, então separa. E tal, em resumo e tal. E o pedame, eu quero ser do pedame, eu adoro negócio de assuntos de diplomacia, não sei o que e tal. E, em resumo, como a gente não sabia dar os nomes, alguém levantou e disse assim, vamos dar o nome de pedames. O nome disso vai ser pedames. Então, o Armando passou a ser o inventor dos pedames. Então, essa reforma, a reportagem do Jornal do Brasil inventou os pedames, que era justamente a ideia das especializações na reportagem. Foi uma coisa que é usada até hoje, né? E eu fiquei conhecido como o jornalista que criou os pedames na imprensa brasileira. E tal. Eu acho que é um legado bacana, que eu tenho muito orgulho disso. E, de fato, isso melhorou enlouquecidamente. Isso acabou valendo para as revistas também, né? Porque as reportagens das revistas também são divididas dessa forma, né? E os editores de reportagem passaram, então, a pedir aos seus repórteres que se especializassem em determinados assuntos e tal. Então, claro que o termo pedame não é usado hoje, mas entrou para o folclore, digamos assim, jornalístico, essa palavra e tal, ficou muito divertido. Então, a partir daí, isso não foi até uma coisa que aconteceu por acaso, é porque, nesse ínterim, eu tive também o privilégio de fazer uma pós-graduação e, na França, eu ganhei uma bolsa e eu fui estudar em Paris, na Universidade de Ciências, na Faculdade de Ciências Políticas, a famosa Sciences Po, e fiquei e também por essas, de novo, como diz o Nelson Mota, tem pessoas que nascem de cu para a lua, né? Eu talvez tenha feito parte desse grupo. E quando eu estava mais ou menos voltando para o Brasil, a pessoa que era um enviado especial que morava na França, que colaborava com o Jornal do Brasil, resolveu voltar. E aí o editor do Jornal do Brasil na época, o Alberto Diniz, e o chefe da redação, o Carlos Lemos, disseram: o Armando está na França, então vamos, né, convidá-lo para ser o correspondente do Jornal do Brasil em Paris. Né? Isso foi em 67, 66 para 67. E aí, então, eu fui convidado para ser o correspondente do Jornal do Brasil em Paris, com 21 anos, né? Uma coisa inacreditável. Isso a tradição na época, um correspondente era um fim de carreira, né? Era assim, um prêmio, né? Era quase virar um embaixador, né? Aquela coisa com 50, 60 anos. Tal. O Estadão era o único jornal brasileiro que tinha um correspondente na Europa e tal, e ele tinha normalmente 60 anos, tal, de novo, era o prêmio, né? E então eu virei correspondente, fiquei correspondente durante 4 anos na França. Então, quando eu voltei para o Brasil, né, exatamente, eu vim um pouco já com essas ideias. Eu tive o privilégio de cobrir maio de 68 na França. Talvez o período mais efervescente, né, da história das relações internacionais. Foi o Vietnã, foi a queda do muro, né, foi a queda do Salazar. Realmente eu não posso reclamar, né? Foi a Praga, né? A Primavera de Praga. Então eu cobri isso tudo, porque Paris, eu era não só o correspondente de Paris, e como correspondente em Paris eu era, de uma certa forma, o cara que cobria a Europa, de uma certa forma. Então essas ideias um pouco também nasceram um pouco do que eu pude observar e aprender lá e tal. Então, esse é o período, eu queria também não me alongar demais, então esse é o meu momento de imprensa.
Quando eu volto ao Brasil, e daí os anos 70 e tal, você sabe que os anos 70 foram os anos de chumbo no Brasil, e é onde a imprensa, então, encara, né, a ditadura, né, e, evidentemente, que os cargos de chefia tinham ali uma dupla responsabilidade. Elas tinham que exercer a sua função, né, e, ao mesmo tempo, elas tinham que, por outro lado, encarar uma função absolutamente terrível, que é fazer com que os jornais continuassem informando, né? E, para isso, elas tinham que diariamente negociar, né, cada um à sua maneira, com as autoridades, né, representadas pelas Forças Armadas, né, sejam elas vestidas, né, fardadas ou não, para justamente justificar o que a gente conseguia apurar, né, e muitas vezes noticiar e outras vezes nem tanto, né? E aquela vida cotidiana não era uma coisa muito simples, né? Uma das experiências mais bonitas e marcantes da minha vida, que me emociona até hoje, e que me deu muita força para poder fazer esse trabalho, eu em 69, assim, um pouco, 69, acho que foi 69, eu fui a Lisboa para cobrir justamente a doença do Salazar. E ele não morria, né? Então, passou uma semana, 2 semanas, ele estava ali internado e tal, e a gente passava o dia, né? Porque lá também era uma ditadura, né? Então a gente não conseguia obter informação sobre o que estava acontecendo com ele, e aquele monte de jornalistas do mundo inteiro esperando, e só tinha no final do dia um briefingzinho na porta ali do hospital, informando, saiu um boletim oficial, né? Com um boletim médico, né? E o resto do dia a gente não tinha o que fazer, né? Ficava aquela coisa. Lisboa, uma cidade extraordinária, eu ia a livrarias, né? E passava, adorava ficar fuçando as livrarias e desesperadamente procurando informações por fonte, e todo mundo tinha medo de falar. Portugal era uma ditadura absolutamente brutal, né? E então eu acabei conhecendo alguns colegas meus lá e tal, e um deles me levou um dia para conhecer a redação do jornal para o qual ele trabalhava. O jornal se chamava O Século, me lembro como se fosse hoje, e fui com ele lá e pediu que eu fosse o mais discreto possível. Entramos na redação, as redações de jornais portugueses eram muito austeras, né? Eram aquelas casarões, né, do século XVIII, XVII e tal, com ruas estreitas da velha Lisboa e tal. E chegamos lá e tal, o grupo tinha aquelas coisas tradicionalíssimas, 12, 14 mesas, né, uma atrás da outra, aqueles senhores todos de óculos trabalhando, com aquelas luzinhas, assim, aquela coisa absolutamente literária, assim, né, completamente, meio obscura, um pouquinho antes da gente ir para aquele famoso boletim, lá eram 4 horas da tarde e tal, mas tudo escuro, né, uma coisa assim, já era inverno, né? E entrei ali e tal, silêncio absoluto, então, aquelas máquinas de escrever antigas, né, e tal. Eles não estavam ainda nem na fase Olivetti, ainda estavam usando aquelas máquinas Remington, né, dos anos 50, 40 e tal. Aí cumprimentei as pessoas muito baixinho e tal. Aí disse: Armando, eu vou te levar agora aqui, né, um cara que você conhecer e tal. E levou ao fundo desse salão, pediu uma chave para uma senhora que estava ali, e subimos uma espécie de uma escada em caracol, olhou para os lados, e eu fui atrás dele, subi essa escada em caracol, chegamos num lugar escuro, ele abriu uma porta, né? Eu entro numa outra redação, onde eu vejo pessoas, né? Exatamente uma réplica do que eu tinha visto lá embaixo, né? Mas tudo fechado em um clima muito diferente do que eu tinha visto embaixo. Pessoas trabalhando com um certo frenesi ali, aquelas pessoas falando alto e tal, e procurando, tinha um telex assim, mais ou menos escondido ali num cantinho, etc. E tal, e tudo. Só me mostrou, só com gesto, ele não falou nada,
só fez assim aquele movimento, tal e coisa. Aí tu fez o sinal, depois eu te falo, não sei o que, tal e coisa. Viu que eu olhasse aqui. Descemos, fechou a porta novamente, entregou a chave para aquela tomada, e fomos andando fomos em direção ao hospital. Caminho, ele só me disse o seguinte: Armando, aquilo que você viu é o que nós fazemos todos os dias. Nós fazemos 2 jornais. Nós fazemos aquele que você viu no andar de baixo, é o jornal que vai para as ruas. E o jornal que a gente faz em cima é o jornal que a gente faz para não esquecer de fazer um jornal de verdade. Eu fico emocionado até hoje com essa história, para não esquecer de saber como se faz um jornal. Então, uma coisa, isso foi o que me deu força, né, para poder encarar, né, exatamente essa possibilidade, essa força de encarar aqui no Brasil, como eu voltei. Toda vez eu me lembrava quando eu ia lá à Polícia Federal, que ficava a 2 quadras do Jornal do Brasil. Nessa época, o Jornal do Brasil ainda estava na Avenida Rio Branco, né? E aí eu tinha que ir lá, eles me chamavam para ir lá explicar uma notícia ou outra que estava ali no publicado e tal. O que é isso? O que não é? Armando, não sei o que e tal. E aí eu me lembrava que eu tinha que realmente, aquilo era a minha energia, né? E tinha que continuar lutando. Tomava aquele esporro, né? Inacreditável. Pode, eu falei que não sei o que e tal. Nossa história é deslumbrante, né? Uma história realmente espetáculo. Você vê o que é a força, né? Então, a comunicação, aí respondendo objetivamente, é uma coisa que foi tomando conta de mim e eu acabei me... Né? Então, esse período termina em... Ele termina em 76, 77, quando eu recebo um convite para dirigir uma faculdade de comunicação que estava sendo criada no Rio de Janeiro, em que eu fiquei cansado desse processo, né? Literalmente, eu estava exausto e eu achei que talvez o meu papel naquele momento já estava sendo exercido por muita gente, né? E eu talvez tivesse um papel mais importante, que era criar novas gerações, né, de pessoas ligadas à comunicação. Então, a ideia de uma faculdade de comunicação que viesse com uma proposta, né, bacana realmente me comoveu mais naquele momento. Era uma proposta espetacular, era um instituto bilionário que ganhou Rio de Janeiro com mineração, uma área que era legalizada, se não me engano, não sei se era estanho, que ele fabricava, que ele explorava na Rondônia, se não me engano, e ele era irmão de uma grande educadora aqui do Rio de Janeiro, a família Lacombe. Eles eram donos a família era dona de um grande colégio aqui do Rio, o Colégio Jacobina, e a irmã era uma professora da Faculdade de Letras da PUC, Amélia Lacombe, e teve um momento que a PUC do Rio de Janeiro resolveu investir na Bolsa, o dinheiro da PUC. E a Bolsa deu uma revertério na Bolsa, eles perderam muito dinheiro, e os professores, um grupo de professores da PUC ficou horrorizado com aquela decisão e resolveram sair da PUC. Né? Assim, não é essa PUC que a gente quer. E uns grupos de hoje, que 70, 80 professores da PUC resolveram. Sei que a minha história é marcada por figuras inacreditáveis, né? E esse grupo, então, resolveu criar uma outra faculdade que chamava CUP, que é o oposto de PUC, né? É CUP. E compraram, ou alugaram, não me lembro mais, um terreno muito lindo, num bairro muito bacana aqui no Rio, chamado Jacarepaguá, que hoje já não é mais tão bacana assim. Infelizmente, a milícia está ocupando esse espaço na zona oeste do Rio de Janeiro, mas era um bairro lindo, era um campus muito bonito, era uma antiga chácara de quase 200 mil metros quadrados. Alugaram esse espaço e criaram esse campus lá e criaram 3 cursos, um dos quais era comunicação, e me convidaram para eu criar um curso 0 quilômetro de comunicação lá. Então, já viu, né? Realmente eu achei que era um sonho absolutamente extraordinário. E aí eu abri mão
da minha carreira, eu tinha recebido naquele momento também, preciso que se diga, um convite da Rede Globo, do Armando Nogueira, que foi meu colega lá no Diário Carioca, e depois no Jornal do Brasil. Ele tinha uma coluna de esportes no Jornal do Brasil, chamava-se Na Grande Área, né? O Armando Nogueira foi um grande colunista esportivo, foi onde ele fez a carreira dele, né? E era botafoguense como eu, então nós tínhamos uma grande empatia um pelo outro, né? Sofríamos como dois botafoguenses nasceram para sofrer. Já estamos na segunda divisão hoje aqui, né? E aí o Armando me convidou para ir para a Globo para fazer o que é hoje o Jornal da Globo. Naquela época se chamava Jornal da Noite, uma coisa assim. E minha mulher, então, naquela ocasião, eu estava praticamente fechando com ele, eu queria ter essa experiência de televisão, mas me contaram que a televisão estava sofrendo menos nessa questão da relação com os militares e tal, né? E minha mulher me comunicou que estava esperando gêmeos, nossos primeiros filhos. E aí eu parei para pensar, disse, realmente, se eu for para a Globo, né, eu não verei mais esses gêmeos, porque jornalista já tem aquela coisa, naquela época ainda existia esse romantismo, o jornalista saía da redação, ia beber com os amigos, etc. e tal, e tudo chegava em casa à tarde. Tá, imagina um jornal que fechava às 11h30 da noite, né? Eu chegaria em casa certamente nunca antes das 4 da manhã, né? Ainda mais com a vida boêmia, né? Do Rio de Janeiro, assim por diante. E eu com 24, né? 25 anos, 26 anos e tal, eu disse, isso não vai dar certo, entendeu? Então, eu disse para o Armando, desculpe, mas eu tenho uma outra proposta, e a minha mulher me comunicou que eu estou com ter filhos e tal, os primeiros filhos e tal, ainda mais gêmeos, a minha presença vai ser fundamental, né, para ajudá-la. Então, eu topei então a proposta da televisão e acabei nunca tendo essa experiência de televisão que gostaria muito de ter tido, mas não foi possível. E aí eu passei 2, 3 anos nessa experiência, me dediquei inteiramente a essa experiência de universidade, foi espetacular. Levei um monte de colegas para lá. E lá eu recebi, então, foi um pouquinho, acho que 2, 3 meses depois dessa, eu recebi uma proposta da publicidade. Né? Foi uma história, não vale a pena tentar em detalhes aqui, mas foi uma proposta muito engraçada, porque meu pai foi um grande empreendedor na vida, né? E eu sempre acompanhei em casa, de novo, de Pu para a Lua, né? Meu pai foi um homem extraordinariamente bem-sucedido e, entre os vários Pu para a Lua, ele morava em São Paulo e minha mãe, por um problema de saúde, teve uma recomendação médica no sentido de dizer, olha, a senhora não deveria sair aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, por razões de o clima de São Paulo é muito úmido, chove muito, etc. e tal, e tudo. Eu recomendaria muito que a senhora se mudasse para um lugar mais aprazível, um lugar mais coisa e tal. E meu pai disse, nesse caso, então, o Rio de Janeiro, o que o senhor acha e tal? E olha só, Rio de Janeiro é um lugar ideal para o senhor ir e tal, de preferência próximo à praia, né? De novo, né? Sem reclamações, meu pai imediatamente pensou no Rio e cerca de 6 meses depois, eu com 10 anos de idade, né, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro e o Armando, então, passou a morar na Avenida Atlântica, em frente à praia de Copacabana, o primeiro edifício do Rio de Janeiro, todo de vidro, né, primeiro construído, não tinha janelas, era vidro, né, literalmente do teto ao chão. E você imagina o alumbramento, né, de um menino de 10 anos de idade poder morar de frente ao mar, né, etc. e tal. Então, outra digamos, mais uma acerto. Meu pai, como eu disse, um grande empresário que foi um grande fabricante de TVs e ele foi praticamente um pioneiro nessa área e conseguiu um empreendedor extremamente bem-sucedido.
tanto nessa área de fabricação de televisores, como também de rádios para automóveis, também foram os pioneiros. Então, essa relação com o produto, com mercadologia, coisas desse tipo, de alguma forma, né, tinha uma certa familiaridade, né, com esse tipo de coisa. Então, isso também estava ali, de alguma maneira, também estava ligado, né, a essa história qualquer, né, acho eu, né? Não sei se de uma forma mágica ou não, mas estava de alguma forma ligado também. Bom, então voltamos à história aqui da. Então surge um convite já com meu pai já ligado à economia do Rio de Janeiro, ele se transforma num empreendedor imobiliário. E aí ele conhece um engenheiro carioca e começa a fazer o Enum. Ele, em São Paulo era industrial, basicamente, aqui no Rio ele não tinha o que fazer. Então, as pessoas que não têm o que fazer e têm muito dinheiro, eles investem muito em construção civil, né, como empreendedores imobiliários. Né? E, a partir daí, ele começa a construir esses edifícios e esse camarada um dia me telefona, meu pai já havia falecido nessa ocasião, eu perdi meus pais muito prematuramente, ele me liga, meu filho é um arquiteto que não quer ser arquiteto, como eu disse, né, todos nós temos dificuldade de encontrar as nossas, né, vocações, e ele gostaria muito, ele se acha um diretor de arte competente, e ele gostaria muito de conversar com você, porque ele te admira muito, não te conhece, eu falei muito de você para ele, e ele gostaria muito de conversar com você sobre publicidade. Aí eu chego lá, essa história também é uma delícia, porque ele morava numa cobertura aqui em Botafogo, num prédio construído pelo meu pai com esse pai dele, né? Um dos prédios que eles construíram juntos, e que tem o nome da minha mãe, edifício Beth, né? Que chama lá, fica na praia de Botafogo, ali, frente ao Pão de Açúcar, um prédio bonito. Eu chego lá, o nome dele é Rogério Steinberg, e eu chego lá, se não me engano, 9 horas, 10 horas da manhã, ele ainda estava dormindo, pediu que eu esperasse, eu esperei 3 horas, ele acordou ao meio-dia, porque ele puxava fumo, né, realmente, o tempo todo, e realmente um menino, tipicamente menino daquela geração, ele era mais ou menos 10 anos mais novo que eu, e estava aquele menino, né, a geração realmente beats, né, realmente estava ali desesperadamente procurando o seu caminho. Eu já fiquei encantado com ele, né, pelo fato de ser um pouco o que eu seria se tivesse 10 anos a menos, né, aquela geração. E aí tivemos uma conversa de uns 5 horas, 6 horas e tal. Me lembro que o teto do quarto dele, foi no quarto dele isso, né? O teto do quarto dele eram estrelas, né? Aquelas estrelas fosforescentes, né? E eles ficavam olhando para aquele. Ele vivia the sky of diamonds, né? Realmente era isso mesmo. Então, ele me contou o sonho dele, que era ter uma agência de publicidade onde ele pudesse se envolver nessa coisa. E o pai, então, me propôs que eu montasse uma agência de publicidade com ele, com o filho. E assim nasceu a Estrutural, que é a minha primeira incursão na área de propaganda, e que eu entendi como sendo um jornalismo que eu chamaria de um jornalismo que seria a comunicação de venda explícita. Antes eu fazia uma venda implícita, né? De ideias, de notícias, de informação implícita. E aqui seria de informação explícita. Eu estaria claramente dizendo, né, que eu estou vendendo e teria que seduzir, né, através de adjetivos, enquanto que no outro eu teria que me conter. Até então eu vinha me contendo, né, com substantivos. Né? Basicamente foi esse meu raciocínio. Eu tive que fazer voltei para casa, passei umas 2, 3 semanas assim, Armando, que naquela época existia literalmente um fosso, né? Assim, não, esses publicitários são caras horrorosos, pessoas horríveis e tal,
E os jornalistas são os puros, são os bacanas, são as pessoas, né? E eu estava na faculdade, estava criando aquela escola para dizer isso para os meninos, olha, vocês tomem cuidado, jornalismo é uma coisa, publicidade é outra e tal. E eu estava tentando, né? Eu não queria ser maniqueísta de jeito nenhum. Eu estava exatamente elaborando, né? Foi muito interessante isso, porque eu estava tentando mostrar que o mundo não era um mundo maquineísta. Não tem essa história de mocinhos e bandidos. Eu tenho horror a essa história de mocinhos e bandidos. Foi muito interessante. Nasci de cu para a lua de novo. Me aparece uma proposta em que eu podia pôr em prática exatamente essa ideia de que era possível juntar, né, entre aspas, mocinhos e bandidos no mesmo lugar, trabalhando juntos e fazendo coisas bacanas. Né? E a prova disso, né, foi que nas primeiras campanhas publicitárias da Estrutural, que é o nome que eu criei para essa agência. Por que eu dei esse nome de Estrutural? Já indicava isso. Eu era um leitor ávido do Levi-Strauss, né, do estruturalismo. Né? Eu acho que uma das grandes colaborações que eu trouxe também para a publicidade era um pouco da cultura para a publicidade. O publicitário era um ser que acreditava muito no ímpeto, né? Eu achava que a publicidade precisava de um pouco mais um pouco mais de conteúdo, né? Eu achava que a publicidade achava que as coisas eram divindades, né? E tal. Eu achava que não, achava que precisava sim, as ideias eram fundamentais, mas ela precisava de estofo, né, tal. Então, isso também acho que foi uma contribuição bacana. E, então, eu dei esse nome para a agência e eu me lembro que uma das primeiras campanhas foi uma... Nós tínhamos um cliente que fabricava móveis e esses móveis eram feitos de tubos de PVC, eram móveis de jardim. E era um móvel muito interessante, muito de vanguarda na época. Até hoje eles são utilizados. O tubo de PVC ele resiste ao tempo, né? Então, por isso que eles eram ótimos para o jardim. E, se eu não me engano, eles não eram nem clientes. Eu conhecia o proprietário dessa empresa e eu tive uma ideia. Eu para te mostrar exatamente como essas duas coisas se fundem, né? O jornalismo com talvez tenha sido um dos primeiros anúncios de oportunidade que surgiram. Eu liguei, o nome dele era Arthur Kelson. Ele até era dono de uma empresa grande chamada Kelson, ficou famosa, porque tinha bolsas Kelson aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dono de uma favela. Você vê o que é o mundo de hoje. A fábrica dele virou uma favela, o espaço. Então, você vê que loucura. Aí eu liguei para ele na véspera havia acontecido um atentado à bomba na casa de um advogado de direitos humanos que defendia justamente pessoas que atentavam, teoricamente, contra a segurança nacional, chamada Cerqueira, e em Santa Teresa. E aí os jornais publicaram foto do terraço da casa dele, onde chamuscado dessa bomba que explodiu lá e tal. E a única coisa que estavam intocadas eram os móveis. Né? E eram móveis que eu reconheci como móveis Tubeline. Aí eu liguei para o Arthur. Né? Arthur, o senhor chegou a ver os jornais hoje? Tal? Não, dá uma olhadinha no jornal e tal. Primeira página do Jornal do Brasil, primeira página do Globo, do Estadão, da Folha, todos os jornais publicaram e tal. O senhor reparou tal? Ah, sim, olha meus móveis aqui e tal. O que o senhor reparou e tal? Oh, meus móveis estão ótimos. Então, se o senhor me permite, eu vou lhe mandar uma ideia de um anúncio. Ah, pode mandar. Ele tinha um sotaque forte, ele era de origem, se não me engano, eu acho que ele era holandês. Ah, pode mandar, Armando, pode mandar. Eu mandei para ele, meia hora depois eu fiz um anúncio para ele, mostrando que resistência era Tubeline, uma coisa desse tipo, e tal, mostrando que os móveis Tubeline resistem às coisas mais
horrorosos, etc. e tal, e tudo, não sei das quantas e tal, que era justamente um anúncio de oportunidade, que tinha um cunho ideológico forte, mas que era de uma força de vendas poderosíssima e tal. Né? Ele olhou aqui no telefone, Armando, isso é maravilhoso, eu vou vender loucamente meus móveis. E eu mostrava as qualidades do móvel dele, né? Que realmente eu não fazia nada, não fiz nenhuma, só mostrava que os móveis dele eram poderosos, etc. e tal, e tudo. E reproduzia, né, o que tinha acontecido. O cara tinha obrigatoriedade de ler a notícia, né? A notícia era toda política, mas os argumentos do anúncio eram a qualidade dos móveis dele, né, etc. e tal, e tudo. Mas ele não percebeu nada disso, ele apenas aprovou o anúncio tal e qual, né, e saiu no mesmo lugar, a primeira página dos jornais onde tinha saído a notícia, entendeu? Então, foi para mim, foi uma estreia, de uma certa forma, entre aspas, na publicidade, que me deu a certeza da força, né, e do papel que a comunicação tinha e pode ter no mundo. Né? Acho que essa transição ela se deu de uma certa forma, né, de uma forma quase que poética e ao mesmo tempo trágica, mas ao mesmo tempo também muito convincente e marcante e tal. Então foi um pouco o momento em que eu entro na publicidade. Fiquei na Estrutural, acho que nós ficamos, isso foi em 77, e, não, 77 foi a faculdade, isso aconteceu acho que em 80, os datas eu não tenho muita certeza, até que em 83 a agência foi um sucesso total, né? Foi barato, divertidíssimo, uma agência com muito bem-humorada, ela virou um fenômeno nacional porque ela tinha uma leveza, ela tinha uma carioquice muito interessante, que também foi outra característica minha e do Rogério. O Rogério é um menino muito, de novo, né, desde desde aquele céu, né, como eu te coloquei, ele tinha ele é uma pessoa muito independente, uma pessoa muito gozador, uma pessoa de bem com a vida e tal. A partir daí a gente fez uma dupla muito interessante, né, e tal. E até que um dia eu chego, até, até para isso a agência foi marcante, porque um dia eu chego na agência e encontro todo mundo na agência trabalhando com fotos do Zico, do jogador, né, na mesa, etc. e tal, e tudo. Eu acho que eu tinha ido a São Paulo e tal, voltei aquele dia, encontrei todo mundo trabalhando nisso. Aí perguntei o que está acontecendo, tal, Zico para cá, Zico para lá e tal. Ah, não, é o seguinte, é que o Rogério, né? O Rogério é o nome dele, Rogério Stenberg, ele, ele resolveu criar um projeto para trazer o Zico de volta ao Brasil, porque o Zico tinha sido vendido para a Udinese, que era um time italiano, e ele resolveu trazê-lo para o Brasil, e a partir daí ele está chamando vários clientes da agência para entrarem nesse projeto com dinheiro para trazê-lo de volta. Aí eu fiquei enlouquecido com esse negócio. Todos os motivos do mundo. O primeiro deles, o fato de eu ser botafoguense. Né? Seria a maior tragédia para mim ter o Zico de novo enfrentar o Botafogo. Aí eu fiquei enlouquecido. E segundo, do ponto de vista da agência, era realmente um equívoco absoluto. Tá? Isso mostrava a absoluta irresponsabilidade, né, do Rogério, que é o que nos separava, porque ele fazia isso o tempo todo. Ele chegava à agência às 4 da tarde, puxava fumo o tempo todo, aquela coisa toda e tal, que era era o ônus, né, que eu tinha que carregar e tal. E isso você pode imaginar os problemas que a gente tinha que encarar ali e tal. E eu não queria também entregar isso aos pais, eu também tinha uma certa questões, né, que eu chamaria de questões uterinas, né, nossas e tal. Mas só que ali chegou num paroxismo, né? O que eu faço agora? Porque agora está envolvendo a própria segurança da própria empresa e tal. Aí eu fui na sala dele, ele chegou às 3 da tarde, 4 da tarde, Rogério, que é isso? É uma loucura e tal. Ah, eu acabei de chegar da Globo, agora eu fui lá conversar com, acho que era o Walter Clark, que ainda estava vivo naquela época e tal, e ele também, o Walter Clark também era um rubro-negro fanático, né, e tal. Ele também achou a ideia ótima, etc. e tal, e tudo,
E a Globo também vai dar maior força a esse projeto, etc. e tal, e tudo. Mas, Rogério, chegando no meu limite, entendeu? Realmente vou deixar você. Acho bacanérrimo esse projeto, acho que já está maduro o suficiente. Toca a tua agência do jeito que você quiser, sabe? Você tem seus pais para bancarem isso, então, fizeram riquíssimos também, entendeu? Então, toca estudar o jeito que quiser, eu vou tocar minha vida, entendo do jeito que eu acho que devo estar, acho que não tem nada a ver e tal. Foi ótimo até aqui e tal, e resolvi sair fora do projeto. E achei essa maneira foi a melhor de todas, porque acabou sendo até meio, né, meio até humorística, né, e tal. E me senti super à vontade para fazer isso. E deixei a estrutural naquele momento. E eu estava, aí sim, nós comecei uma conversa eventualmente com o Armando, né, para voltar, um sonho que eu não tinha realizado, que é a ideia de voltar para o jornalismo. E aí o Nizam, vários aí grandes publicitários de São Paulo começaram a conversar comigo, Washington, Nizam, vários para eventualmente trabalhar com eles. O Nizam foi o que mais insistiu. E aí, para minha surpresa, todos os clientes da Estrutural me procuraram pedindo que eu fizesse uma agência. E aí foi aquela situação complicadíssima, aquela coisa desagradável, né? Porque é sempre uma situação delicada, o que acontece muito, né? As rupturas de sociedade são sempre delicadíssimas, empresas de serviço, não é só em publicidade, escritório de advocacia, todos eles, quando você sai, você tem aquele grupo de clientes que querem, né, que você continue de alguma forma e tal. Bom, em resumo, assim nasce a Contemporânea, né? Porque um dos clientes que me acompanha, me apresenta um outro personagem maravilhoso, que é o Mauro Matos, que estava numa outra agência e com quem eu também tenho uma conversa maravilhosa de quase 12 horas, então também nos apaixonamos. E aí, em 83, nasce a Contemporânea, que é um outro projeto absolutamente vencedor, né? E que do ponto de vista da sua pureza, termina a primeira vez em 97, 98, quando o grupo Interpublic compra 80% da companhia, do controle, mas que com a crise de 2003, se não me engano, né, Estados Unidos, eles oferecem para a gente recomprar por $1, coisa parecida. Aí nós recompramos e aí um ano depois eu fui contra comprar mesmo por $1, mas me convenceram a comprar junto com meus dois sócios. E aí, tipo, um ano depois, o grupo Havas, né, compra a empresa de novo, aí 100% da coisa, e me pedem que eu fique como chairman do grupo Havas até há 2 anos atrás, quando eu finalmente consigo pedir para que eu não tenho mais vontade de continuar em funções executivas, e aí termina a minha carreira na publicidade como agência de publicidade e dou início, então, a esse meu trabalho atual de consultor da Estrutural. Então, essa é a história. E, em paralelo a isso, tem toda meu trabalho comunitário dentro da publicidade, que é imenso também, né? E talvez esse seja um outro tópico para a gente conversar. Bom, primeiro, os privilégios, o conjunto de privilégios foi eu ter sido escolhido para dirigir, né, as entidades, todas as entidades, né, mais importantes, né, do nosso mercado, né? Ter sido a Associação Brasileira de Propaganda no seu auge, né? Então, eu quase recuperei, né, digamos assim, porque você tem que entender a coisa politicamente, né? Eu fui o único movimento de São Paulo para o Rio, né? Quando a minha família vem, ela faz o movimento oposto, né? Em 1954, ela faz o movimento de esse é um detalhe até interessante. Eu me lembro que nós vimos muito ao Rio, né? Meu pai era muito apaixonado, meus pais eram muito apaixonados, como todos os paulistas são, né? O Rio de Janeiro não é por acaso que é essa maravilha, né? Essa beleza. E nós vimos muito ao Rio de carro, né? Naquela época você via muito o Rio de carro. E meu pai, entre outras atividades extraordinárias que ele tinha, além de ser o primeiro fabricante de televisores no Brasil, primeiro fabricante de rádios para automóveis no Brasil, motorrádio, né?
Meu pai foi o primeiro fabricante de motor, foi o introdutor do rádio de automóveis para o Brasil. Ele também foi um dos primeiros importadores de automóveis americanos para o Brasil. Isso no final dos anos 40, né? Pra você ter uma ideia, eu ia para a escola em São Paulo de Cadillac. Imagina você. Eu morria de vergonha, então eu pedia para o motorista parar um pouco afastado da escola para ninguém me ver saltando de um Cadillac, que eu era tão pequenininho, e o Cadillac era imenso, né? Aquele rabo de peixe, aquela coisa inacreditável. Então eu disse assim, o cara me deixa aqui, né, na esquina para eu poder chegar na escola com 8, 9 anos de idade, né? Porque aquela merdinha saindo do carro ia ser um horror. Então, eu me lembro que a gente vinha para o Rio, São Paulo, então tinha um outdoor, talvez você vê como são as coisas do inconsciente, né? Tinha um outdoor extraordinário, nunca soube quem criou isso, né? Ficava bem no meio da estrada e dizia o seguinte: pela Real Aerovias, você já estaria em São Paulo há 3 horas. E tinha um outro no sentido contrário. Pela Real Aerovias, você já estaria no Rio de Janeiro há 3 horas. A Real Aerovias era uma companhia aérea, né, que justamente, olha que ideia brilhante, né? Você no meio da estrada, morto de cansado, né? Naquela época a Dutra só tinha uma via só, né? Aqueles caminhões, ônibus e tal, você tendo que dirigir exausto. Aí você via aquele outdoor, você disse, putz, que maravilha. Se eu tivesse vindo de avião, eu já estaria em São Paulo há 3 horas, ainda estou aqui no meio da estrada, né? Não sei quando que eu vou chegar e tal. Aquilo me chamava, até que meu pai vinha muito ao Rio, né? E eu ficava vendo aquele sentado no banco de trás do Cadillac, né? Olhando aquilo, eu ficava olhando. Oh, pai, que maravilha, que não vem de avião, entendeu? Aí meu pai dizia assim, mas eu que importo os automóveis, entendeu? Eu tenho que valorizar isso aqui, entendeu? E tal. Você não está confortável aí e tal, você fica deitado aí atrás e tal, eu fico aqui dirigindo, mas olha a força da publicidade, né? Você vê que quando é bom mesmo, né? Se ficou para o resto da vida. E tal. Eu estava te contando, então, que, ao contrário, eu fiz esse movimento, né? E a Associação Brasileira de Propaganda foi a primeira, né, entidade, né, de publicidade do Brasil. Não? Foi realmente a coisa que efetivamente foi. E o Rio de Janeiro era o polo mais importante da propaganda brasileira, onde tudo começou e tal. Então, me lembro que, quando eu estava no finalzinho da estrutural, né, passando para a contemporânea, achei que era muito importante. Eu vi que a ABP estava minguando, né? Era uma coisa assim que estava perdendo a sua importância. E aí eu achei que eu tinha um papel importante. Para mim foi muito emocionante ver a ABP renascer. Por 2 mandatos consecutivos, consegui juntar todas as pessoas e fiz a ABP voltar a ser nacional novamente, porque a ABP, na ocasião que eu cheguei lá, esse foi um momento muito marcante. Ela era carioca, entendeu? Eu achei que, como carioca, eu introduzi a ideia de que ela fosse brasileira novamente, né? Que era a força dela exatamente ser brasileira, né? Embora ela fosse carioca, porque naquela época carioca era brasileira, né? O Rio de Janeiro era a capital, então tudo que era feito aqui era brasileiro. Mas infelizmente as coisas tinham mudado. Então eu consegui, então foi um momento muito interessante no trabalho comunitário. E, em seguida, também o fato de ter chegado à presidência da própria ABAP, né? Quer dizer, então, foi uma trajetória também muito interessante. Uma agência do Rio de Janeiro virar presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade em São Paulo, né? Então, também foi uma coisa. E, da mesma forma, na ESPM, né? Onde eu cheguei, né? E sou até hoje, né? Do CD da ESPM, tenho muito orgulho disso, né? Da mesma forma no CONAR, né? Onde eu cheguei no Conselho Superior do CONAR e onde eu, hoje ainda sou diretor nacional do CONAR. Então, são coisas que, do ponto de vista de abraçar, né, o trabalho mais amplo, né? Não ficar restrito, né, apenas ao meu umbigo, né, às coisas que o meu interesse material, então, olhar um pouco a comunidade como um todo, são coisas que sempre me emocionaram muito e tal. Agora, do ponto de vista do dia a dia, são tantas coisas, né? Eu confesso que é tão difícil pensar objetivamente. Ocorre agora, assim, você chegar num cliente e ele te traz um problema
e diz assim: nós vamos lançar um shopping center. Ninguém sabia direito o que era shopping center, etc. e tal, e tudo, e o shopping vai se chamar o Shopping Center de Belo Horizonte, ou Shopping Center da Barra da Tijuca, né? Eram os dois problemas que ele me trouxe. Tal. Aí eu me lembro que 2, 3 dias depois eu volto aí e disse assim: olha, se desculpe, mas o nome não vai ser esse. Aí ele olhou para mim e disse: você está de por quê e tal? Não, porque se o nome for esse, metade dos seus comerciais vai ser para dizer o nome do empreendimento. Aí ele, como assim? É, esse cara, por sua vez, se transformou depois no maior empreendedor de shopping center do país. Né? Aí eu disse: o que você sugere? Só, por que não Barra Shopping? Por que não BH Shopping? Por que não Morumbi Shopping? Ou não Shopping Center Morumbi, não sei das quantas, São Paulo. Está fechado, está contratado, está fechado, vamos em frente. Essas coisas, né, você... E aí você vê durante, né, todo esse tempo, né, 30 anos que você ficou ouvindo essa coisa, tá, todo mundo fala, vamos ao Barra Shopping, vamos não sei aonde. Essas coisas são que ficam ali, né, estão lá no dia a dia das pessoas, você vê as crianças falando e tal e coisa. Né? Então, eu não sei se a palavra é emocionar, são coisas que eu chamaria de coisas que são, 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 são transformações no que você faz. Né? São efetivamente coisas que você efetivamente colaborou, que você mudou. Né? Então, eu prefiro não chamar tanto de emoções, prefiro chamar literalmente de aquilo que você, é o seu papel, né, desempenhado, né? Aquilo que você, de fato, foi lá e ajudou a fazer, né? A melhorar, aperfeiçoar, né? Quer dizer, ter o cuidado, né, de olhar o detalhe, né, de ver cada itemzinho do trabalho. Eu acho que eu me sinto vivendo hoje uma eu já estava vivendo uma pandemia antes da pandemia, né? Na minha área, né? Quando eu decidi chegar para os meus novos parceiros franceses, né? Eu fui a Paris conversar com eles, que eu achava que o meu ciclo, né? Eles queriam que eu continuasse, né? Como chairman no Brasil e tal, estavam felizes com a minha presença à frente da empresa no Brasil, embora sem função ainda executiva mais, mas né, até tinha função executiva, porque eu não consigo ser um mero representante diplomático, ou se não é do meu feitio, né? Mas quando eu pedi a eles a licença de sair, né, eles insistiram muito que eu ficasse. Então, perguntaram o que eu ia fazer e tal. Olha, eu vou abrir uma consultoria de comunicação estratégica e tal. E, bom, então eu queria informar você que nós vamos ser os seus primeiros clientes, né? Aí eu disse, não, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, a consultoria não vai aceitar, né, como cliente, é uma restrição, né, nenhuma empresa de comunicação. Aí eles disseram, não, por quê? Não, porque eu acho que eu não estou preparado para atender empresas de comunicação como cliente. Aí eu disse, não, por quê? Porque eu estou absolutamente perplexo com o que está acontecendo, né? E acho que nem eu, nem qualquer pessoa, acho, eu vou até disse a eles e continuo dizendo hoje, respondendo a tua pergunta. Eu acho que nenhum profissional de comunicação hoje tem condições, né, de responder a sua pergunta. Eu acho que ninguém sabe, né, para onde vai objetivamente a comunicação. Né? Quer dizer, eu acho que a comunicação hoje está vivendo um momento ela pode estar vivendo um momento de construção ou de dissolução, né? Ou literalmente de alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? Mas eu não ouso, né, fazer qualquer conjectura a respeito. Eu só sei, né,
que tem um vírus, entre aspas, que acometeu a comunicação. Mas, de novo, não é um vírus que a gente possa adjetivá-lo como sendo uma coisa. Não, eu continuo não maniqueísta, entendeu? Eu não acho que é um vírus bandido nem um vírus mocinho. Eu só não ouso responder a tua pergunta. Eu não sei para onde ele vai. E também não sou saudosista. Eu não, felizmente, não tenho esse defeito. Esse defeito eu não tenho e tenho horror. Né? Há pessoas que, como era bom, como era maravilhoso, que saudades, e tal. Eu tenho horror a esse tipo de conversa, entendeu? Então, eu não sei como te responder, entendeu? Eu sou curioso. Eu sou uma pessoa curiosa e olho com a maior atenção, não tenho sem nenhum preconceito e acompanho de perto, né? Às vezes com alguma dificuldade, né? Às vezes com mais vigor, às vezes com mais atenção. Tem fenômenos que me interessam mais, algumas coisas me preocupam muito, né? Eu acho algumas coisas que estão acontecendo me preocupam muito, muito. Né? Acho, claro, não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Você, como eu, qualquer pessoa que pensa hoje, está preocupado, né, com essa questão da internet, né, uma questão hoje que essa dissolidão, né, digamos assim, essa fragmentação, né, digamos assim, esse descontrole, né, absoluto hoje na comunicação é grave, né? Hoje de manhã eu tenho na minha casa eu tenho, por exemplo, uma empregada doméstica, né, que está conosco há talvez 45 anos, né? Uma pessoa adorável, uma pessoa que a Ilana e eu, ela viu nossos filhos nascerem, é uma pessoa que a gente ama de paixão, etc. e tal, e tudo. Acho que ela está, né, completamente tomada, né, pelo lixo, né, da internet. Ela tenta, inclusive, contato conosco, né, para falar sobre os assuntos, né, que ela está sendo literalmente, né, atacada, né, por esse bichinho aqui, por esse vírus, etc. e tal, e tudo. É trágico, né? Você vê uma pessoa que é uma fofa, né, uma pessoa maravilhosa, mas que tá doente, né? Tá doente. A palavra é essa, ela está doente. Então, isso é muito preocupante, né? Porque eu não sei o que ela é capaz de fazer, né? Onde isso vai levá-la, entendeu? Onde é que tá? Então, você está vendo fenômenos como esse, né? Quer dizer, ontem mesmo ela me perguntou, né? De vez em quando ela não resiste. O senhor recebeu uma coisa que eu mandei para o senhor e tal, não sei o que. Eu disse, não recebi. Eu minto para ela, entendeu? Para não ter que dizer para ela, porque se eu disser que eu recebi, eu vou ter que dizer o que eu achei do que ela me mandou, entendeu? Então, eu não recebi, entendeu? E corto aí, entendeu? Então, os demais empregados da casa, o motorista, não sei o que e tal, não falam com ela, sabe? Não falam com ela, literalmente, porque ela fica provocando, você viu tal coisa assim, assim, tal. Ela realmente, ela é parte do fenômeno de comunicação, né? Infelizmente é isso aí, né? Então, isso eu te confesso que então, é um futuro, né? Respondendo a tua pergunta, o futuro é um ponto de interrogação. Olha, eu sempre tive uma simpatia, né, pela academia e eu acho que tudo aquilo que possa, né, eu sempre fui a favor de referência, né? Eu acho que é importante, quando eu estava te falando um pouco antes da faculdade, né, a ideia da garotada ter a oportunidade de poder saber aonde, né, encontrar modelos, né, poder saber primeiro ter referências, né, eu me lembro que você estava me perguntando de momentos, né, de emoção, por exemplo, né, você vê que você me se eu ficasse aqui uma semana com você, eu ia te contar 300 momentos emocionantes, né? Mas já que você agora acabou de provocar um outro, né? Um comercial que a gente desenvolveu, eu ajudei a desenvolver lá, foi para a Fundação Roberto Marinho, com a Fernanda Montenegro, né? Então ela chega e diz assim, ela começa a dizer assim, ela aparece na tela com a cara olhando assim para frente, se você sabe aquela
aquele livro, como é que é o nome? Perto, que ficava naquela rua, que ficava naquela livraria que ficava naquela rua, como é o nome daquela rua, que ficava perto daquela praça? Lembra aquela praça que ficava ali na frente, ali, lembra ali, tinha um monumento que ficava no centro daquela praça. E esse monumento era daquele personagem. Como é o nome daquele personagem? Oh, Deus, como é que era? Poxa, esqueci o nome. Aí corta, né? Diz assim, quando você não sabe, né? Quando a história não tem nome, quando a história não tem referência, não sei o quê, não sei o quê, você precisa e tal. E assinava patrimônio, né? Uma das coisas, né, que a Fundação Roberto Marinho cuida e tal. Então, era uma série de comerciais, né, e cada um deles tratava de uma das áreas que a Fundação olhava. Né? Esse comercial é um deslumbre. Está na internet, depois se você quiser olhar, é muito bonito. Você imagina, né? Eu estou fazendo a coisa que a Fernanda Montenegro faz, né? Então, é deslumbrante, mas é muito bonito, porque não tem resposta. Você termina desesperado junto com ela, porque ela não lembra, não consegue lembrar, não tem aonde, né? Então, a academia, mal comparando, eu acho que a academia tem esse papel, né? Acho que ela tem as iniciativas como a academia, elas precisam e devem existir exatamente para que as futuras gerações, né, possam justamente não ficarem perdidas. Elas têm esse fundamental missão, né, de justamente fazer com que as pessoas possam ter suas, né, saber o que aconteceu antes para poder fazer um pouco melhor amanhã.